Fala pessoal, a gente daqui a pouco, agora às 10 horas, vai estar conversando com a cientista Ana Lúcia Tourinho. A gente vai bater um papo, né, sobre negacionismo científico, né, sobre toda essa questão aí que tem muito a ver com a situação em que nos encontramos, né, com a crise do coronavírus e toda a enorme rede de desinformação. Então fiquem ligados, tá bom? A gente vai estar aqui ao vivo às 10 horas daqui a pouco, portanto, com a nossa colega Ana Lúcia Tourinho. Eu queria só que vocês... Opa, vamos aqui. Vamos tentar colocar... Oi, querida. Ai, gente, será que hoje a gente consegue? Parece que agora vai, né? Tomara. Eu estava falando lá, ainda há pouco, quando a gente estava lá no meu, que ontem eu fiz uma reunião do colegiado, né? A gente teve uma reunião com 7 membros aqui de Sinop. E durante a reunião eu via, porque aparece a qualidade da conexão dos 7. E eu via que todos nós ficávamos com a nossa conexão assim, caindo. Ruim, péssima, nenhuma, ela voltava para boa. Todos os 7. Então, eu acredito que isso seja um problema aqui. Talvez que esteja acontecendo nos últimos dias. Porque ontem foi nítido, sabe? Eu prestei atenção. Falei, deve ser isso que influencia lá na hora que eu tentei fazer com o Alexandre. Porque pode ser que pegou um dia que esteja dessa forma, né? Sim. Vamos torcer agora que, né, com... Vamos, agora vai. Pela manhã, outro horário, né? Eu consegui, né, pelo visto, conseguir conexão aqui do escritório, né? Sim. Da outra vez eu realmente tive que ficar colado no modem pra gente... perto do meu, viu? Eu fico bem próxima dele porque eu acho que melhora quando a gente fica próximo, né? Não, o meu não está tão distante, tá no cômodo vizinho, mas pelo visto hoje vai rolar, né? Eu tenho percebido que o Instagram ele também não é tão estável ainda para fazer esse tipo de coisa. Acho que eles ainda estão trabalhando, né, em melhorar essa plataforma aqui para que ela seja boa para isso, né? É verdade. Eu vou, enquanto isso, né, convidando aqui algumas pessoas, né? Não tem tanta gente online nesse momento, mas vamos ver, né? De repente a gente... Eu acho que vai ter um pessoalzinho sim. Ok, vamos lá, um pouco de sorte, né? Você é famoso, Alexandre, você é famoso. Quando eu coloquei lá, é sério. Eu coloquei em vários grupos, sabe? Não só nos grupos onde tem pessoas que são nossas conhecidas, porque tem alguns que tem, né? Um monte dos nossos conhecidos dos nossos grupos aí da internet. Mas eu coloquei lá no grupo do Camp Serrapilheira. E o pessoal lá, quando eu coloquei das 2 vezes, nossa, olha o Alexandre, que legal, conheci ele dali, conheci ele daqui. Eu falei, Alexandre, famoso. Tá bom, né? Então vamos... que bom. Vamos lá. A gente já está chegando aqui, acho que no horário, né? São 10 em ponto, acho que a gente podia né, cravar a pontualidade. Acho que vale a gente se apresentar, né? Sim. Então, primeiro, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está assistindo a gente. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Costa, sou professor titular da Universidade Estadual do Ceará, sou físico de formação, com doutorado em ciências atmosféricas, fui um dos colaboradores do painel brasileiro de mudanças climáticas, um dos autores principais do seu primeiro relatório. A gente tem toda uma militância também na questão da divulgação científica, né? Para quem não conferiu ainda, a gente tem um blog e um canal do YouTube chamados O que você faria se soubesse o que eu sei? E hoje a gente está aqui para bater um papo bem legal com essa figura muito querida, a Ana Lúcia Tourinho, né? Que eu queria também que ela se apresentasse para todos nós, antes da gente realmente começar para valer. Vamos embora. Eu sou a Ana Lúcia Tourinho, né? Eu sou bióloga de formação, né? Fiz meu mestrado em zoologia no Museu Nacional, fiz meu doutorado no INPA, em ecologia. Depois eu fiz o meu pós-doutorado lá em Harvard, chique também, né? Igual o Alexandre e eu.
Passei 4 anos lá, onde aprendi bastante coisa sobre essa questão de se colocar mais, né, na rede, em abrir mais para divulgação científica. Foi lá que eu vi muitas pessoas fazendo isso. E desde que eu voltei de lá em 2016, né, eu vim para cá para Sinop para fazer alguns trabalhos, já conhecia. Em 2017 eu entrei aqui na UFMT e sigo aqui na UFMT, né? Sou orientadora, pesquisadora, dou aula, e é isso, na área de ecologia e na área de zoologia também. E em 2017 também, quando eu cheguei, eu já tinha contato, né, com o Alexandre e alguns outros colegas que faziam divulgação. O Alexandre era o que fazia mais na nossa área científica, que eu transformei o meu Instagram, fiz essa decisão por causa mesmo dos problemas de negacionismo, de distanciamento, né, da realidade do cientista, né, como uma pessoa comum e do que ele faz. Decidi transformar e decidi colocar o meu pé na divulgação científica. E ano passado eu fui até selecionada pelo Camp Serrapilheira como uma das propostas, né, para participar do evento. A nossa proposta não foi financiada porque foram só 6 financiamentos dos novos, né? E nós éramos 36, então não foi. Mas eu continuo aí dentro do camp, né? Sou parte do grupo. E esse ano, se rolar de novo, a gente vai submeter uma nova para chamada interna e vamos ver se a gente consegue financiamento para esse canalzinho aqui. É isso. Maravilha. Pois é, a gente está embarcando nesse tipo de empreitada num momento que não é nada fácil, né? A gente assistiu aí e assiste, a Fantástico, inclusive, dedicou um espaço importante para abordar essa questão, a divulgação de notícias falsas, né? De notícias contrárias, completamente fora do que reza a ciência, do que reza a virologia, a epidemiologia nesse contexto da pandemia, né? Aí, não sei, se a Ana quiser dar uma primeira pincelada nisso daí, para contextualizar, até a palavra negacionismo, né, se tornou mais frequentemente usada, né? Não é verdade? Sim. Eu acho que dá, né? Porque eu já comecei hoje pela manhã, abordando esse assunto, né? Porque a gente está enfrentando esse problema aqui mesmo em Sinop nesse momento, né? O Átila, né? Fez um vídeo no domingo, né? Lançou uma live longa, onde ele apresentou vários dados falando da questão da problemática das informações que não são informações verídicas acerca da profilaxia, né? E da forma como a gente pode conter a doença, né? Então ele fez um vídeo muito legal mostrando vários dados. Ele mostrou como nós estávamos indo muito bem, né? Conseguindo fazer a quarentena, que é o único modo que a gente tem agora de conter, né, as infecções e não saturar o nosso sistema de saúde, né? Então ele mostrou um gráfico onde aparecia isso, né, que a curva estava começando a entrar numa assíntota, né, que é quando ela começa a estabilizar, e a gente voltou a assumir um padrão de reta, né, subindo novamente, o que não deveria ser, que é um reflexo dessas informações conflituosas, mentirosas, travestidas, né, de ciência, quando elas não são ciência, pegam artigos aqui e ali que não são científicos, não tem teste para suportar, né, essas atitudes, e aí a gente voltou a subir. Um outro fato muito importante que ele abordou e que eu postei aqui na minha linha, o pessoal, quando acabar isso, quiser dar uma olhada nos meus canais e ver que eu postei isso, é que o interior do Brasil ele está atravessando um processo gravíssimo e isso já me angustiava. Eu fico muito feliz quando as coisas que me angustiam e que eu penso sozinha na minha caixinha, na minha cabeça, elas são ditas pelos meus colegas que estão com a voz aí, né, com mais gente os seguindo do que eu. Foi o caso do Carlos Nobre e agora o caso do Átila. Que aí a minha voz, ela passa a não ser a voz da doida sozinha, ali no canto dela falando. Né? Você passa a ter outras pessoas que elas têm força, né? E outros seguidores que trabalham tanto quanto você e têm mais voz do que você, falando a mesma coisa que você. E eu já falava que o interior estava me assustando, porque o interior não tem tomado, na maior parte das cidades do interior, os cuidados com a quarentena da forma que deveriam, e ele tem seguido exatamente essas informações conflituosas, mentirosas, de que o uso de máscara vai fazer com que você não se infeccione, que todo mundo possa voltar a trabalhar, que você possa abrir comércio, que você possa abrir bar,
ter show, bar aberto, um show, respeitando as normas de segurança. O que é isso, gente? Um bar aberto com normas de segurança não existe em nenhum local na ciência que isso tenha sido dito. E o discurso disso, ele vem travestido de que você está realmente seguindo as normas da OMS, seguindo as normas de segurança científica. E no nosso caso aqui em Sinop, a gente já chegou a 20 pessoas confirmadas, né? E o Átila mostrava o perigo gravíssimo com um mapa, onde ele plotou, né, os pontos, e que demonstra exatamente que, né, no momento atual, a pandemia está interiorizando, ela está migrando para o interior, que é algo gravíssimo, né? Porque é um problema que cada pontinho que aparece dela, de um caso novo dela, em interiores, em cidades interioranas pequenininhas, é muito mais grave do que ela ficar concentrada na capital. Porque essas cidades, além de se tornarem um novo foco, elas são focos potenciais de se transformarem, né, no que está acontecendo com as grandes cidades, elas não têm estrutura nenhuma, elas têm estrutura menor ainda do que as grandes cidades para lidar com o problema. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o caso aqui de Sinop, que a gente tem, parece que 20 respiradores. Imagina, 20. Um outro problema que ele chama a atenção é que não tem testagem. Então, não são 20 pessoas doentes apenas, né? São muito mais do que isso, porque a gente não tem testagem. A gente não teve quarentena de fato, porque ela foi flexibilizada logo no começo do mês de abril, né? O comércio voltou todo, com tudo, com força total, bar, restaurante. E agora, por último, foi liberado aglomerações de até 200 pessoas pela prefeitura. E hoje foi volta das escolas, sabe? Então, assim... Gente, isso é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. E com esse movimento, a gente vai vendo uma população que vai ficando cansada, né? Até das pessoas que estão conscientes e que não estão trabalhando, e que elas também, por causa disso, que começam a ver esse burburinho todo, elas começam a transitar também, elas começam a flexibilizar um pouquinho, né? Por quê? Porque nós somos humanos, né? Somos animais sociais, e por mais lúcidos que nós sejamos, a gente precisa de que os nossos líderes eles tenham consciência e que eles sigam os protocolos científicos. Não é isso que a gente está vendo. Então, a Átila chamou essa atenção e eu hoje refiz essa postagem, mandei para os meus grupos aqui dos meus colegas, né? Onde ele mostra que, inclusive, o interior, ele vai acabar se transformando daqui a uns 2, 3 meses no polo, que era na capital, e ele vai servir como um retroalimentador de foco de pico para a capital, porque, inclusive, é muito fácil a gente sair daqui de carro e de ônibus e você ir passando essas doenças para as cidades vizinhas e chegar até Cuiabá, e de Cuiabá vai de volta para todos os estados brasileiros, né? A gente estaria marcado agora para voltar às nossas aulas aqui na Universidade Federal do Mato Grosso no dia 12. Vai ter reunião aqui para se decidir isso. E o ideal é que não retornemos, que pelo menos as universidades façam o dever de casa de manter a quarentena, né? Porque aí ajuda um pouco mais a conter essa questão, né? Então, esse daí eu acho que é um exemplo claro do tamanho de um problema que a gente está tendo e adquirindo para nós, para o futuro, né? Por puro negacionismo e trocando, né, informação. Dessa forma que eles agem, né? Eles colocam semi-verdades no meio das verdades, né? Eu acho que a gente pode começar, talvez, Ana, explorando isso daí, porque, assim, eu tenho uma experiência de longas datas com o enfrentamento do negacionismo climático. A gente termina vendo paralelos, né, aspectos similares, mas talvez a gente possa, abordando o exemplo da pandemia, que está mais vivo, nós tentarmos traçar essas linhas gerais, né, do negacionismo anti-ciência e como ele consegue se tornar um movimento tão poderoso. Eu acho que uma das coisas você já tangenciou, já chegou a tocar, que é no sentimento das pessoas, né? O negacionismo ele dialoga com sentimentos, né, que são legítimos, né? As pessoas, primeiro existe uma sensação de luto, né, de perda de alguma coisa. No caso da pandemia, né,
A perda daquela liberdade absoluta de circular livremente, de ir para o barzinho, de ir para a igreja, né? De sentar na calçada, né? Para conversar com o vizinho e tudo mais. Visitar o seu amigo, né? Abraçar o seu amigo, ir no parque, tomar um café. Ir para casa do crush, né? Exatamente. Enfim, e isso se perde, obviamente, numa situação de isolamento social, uma condição em que se espera minimamente cumprir com as recomendações da OMS. Então, tem uma perda. Tipicamente, né, o processo de encarar o luto dentro da nossa estrutura psicológica não é um processo fácil, né? Tem todas aquelas etapas, e a primeira delas é justamente a etapa de negação. Né? Depois tem barganha, tem raiva, no final tem aceitação, mas a primeira barreira é a barreira da negação. É do tipo, não, isso não está acontecendo. Né? Isso é só uma gripezinha. Já passou a questão do vírus. Né? Acabou, são só 20 pessoas, a maioria delas já está curada, então não deve estar indo embora. Então, essa primeira barreira do sentimento das pessoas de negar a gravidade do problema, ela é de imediato sequestrada, né? Ela é apropriada pelo movimento negacionista. Porque eu acho que é dois diferenciar, né? O sentimento das pessoas, e tem um quê de legitimidade, a gente precisa entender e pontuar, né, em cima desse sentimento para tentar elevá-lo. Mas tem um movimento que é deliberado. Os objetivos a gente pode até tentar explorar aqui se der tempo. Mas o fato é, esse movimento, ele explora esse sentimento. Tá. Ele, como um vírus, né, ele entra, ele penetra, ele inocula o seu material genético dentro do cérebro da pessoa que está negando por luto, né, por rejeição à perda, e passa a replicar a sua máquina ali. O que é perverso é que isso é feito com uma roupagem de pseudociência, né? Muitas vezes tem a cara abertamente anticientífica, do tipo, cientista não sabe nada, cientista é isso, é alarmista, é louco, enfim. Mas tem uma forte componente também de pseudociência. Ou seja, o site que monta uma página que é totalmente falsa, mas que tem a mesma aparência de uma agência de notícias bem estruturada, respeitável. O site que monta um artigo científico, né, em toda a cara de artigo científico, até o linguajar esquisito, né, nosso, e passa a veicular isso, a possibilidade de replicar hoje informação é quase infinita, né, é ilimitada, e aí você passa a ter, muitas vezes, sob o manto de uma falsa autoridade científica, né, um falso especialista, bancando algo que é frontalmente contrário à ciência, mas com cara de ciência. É isso mesmo. Essas são as mais perversas que... Sim, e eu acho que eles conseguem ir além, né? Pelo que eu vejo aí, do pouco que eu passei, quando eu dou uma olhada no Twitter, né? Quando eu dou uma entrada no Facebook, sigo ali, arrasto a minha linha do tempo um pouquinho, né? Para ver, você vê várias estratégias nesse sentido, né? De além de usarem, né, desses artifícios todos que você falou, eles ainda vão um pouco além. Às vezes eles pegam artigos realmente científicos, pegam algo que foi dito por aquele artigo, transformam naquilo que eles gostariam de ser. Pegam um pedaço do que foi dito naquele artigo científico, naquela publicação, e transformam naquilo que eles gostariam que fosse. Né? Tem vários tipos de artifícios. Eu vi uma loja de Manaus, há 3 semanas atrás, publicar um anúncio, né, super positivo, né, uma informação positiva para levantar a moral das pessoas, fazerem elas ficarem mais alegres e mais esperançosas. Só que eles estavam abrindo, né, as suas lojas
E aí eles usavam um artigo que eles não citaram, dizendo que esse artigo científico, estudos científicos, ela dizia assim, estudos científicos já mostram que com o uso da máscara podemos todos combater esse vírus e voltar às nossas atividades e tudo vai voltar ao normal. Era algo nesse sentido. Uhum. E aí, um amigo nosso, o Ivan Ruela, né, ele foi lá muito chateado, chamou eles de criminosos, porque, lógico, o Ivan está em Manaus, está vendo a situação de Manaus, né, há 3 semanas atrás já sabia que ia acontecer o que está acontecendo hoje, e vendo aquela atitude ficou extremamente irritado, né, e aí eu, na sequência, com um pouco mais de experiência de lidar com os negacionistas dos sites de 1990, lá da época que eu já tinha contato, né, eu perguntei, você poderia dizer que artigo é esse? Porque eu sou cientista e eu desconheço. E aí, com a educação, perguntei. Demorou. No final do dia, veio aquele artigo que está na plataforma pré-print, que fazia um estudo, uma revisão sobre o uso de máscara. E aí ela falou, é esse artigo aqui. Aí eu já sabia qual era o artigo e aí comentei, olha, esse artigo ele não diz isso que você falou. Esse artigo não está dizendo que nós vamos vencer o vírus com o uso de máscara. Né? Ele diz simplesmente que máscara é algo importante, que nós devemos fazer o uso, eu uso, né? Mas ele não diz que a máscara vai salvar a gente do vírus e que nós podemos voltar todos a trabalhar, a agir, a sair usando a máscara. Tu deixa eu só fazer abrir um parênteses aqui, porque tem algo muito semelhante que apareceu em relação à questão climática nessa linha aí, né? É um tipo de negacionismo mais light, né? Porque assim, ele não nega que existe o problema mais. Não está nesse estágio mais. Ele está no outro estágio, né? De que não é tão grave. Sim. E que, assim, tem uma solução pronta, né? É fácil. Não sei se você acompanhou, mas apareceu repercutindo em quase toda rede social uma publicação que saiu sobre a possibilidade de plantar, né, centenas de bilhões de árvores e tudo mais, e que isso iria resolver o problema do aquecimento global. Né? O que, assim, é a velha meia-verdade, ou nem meia, né? Meia sendo generoso. No máximo 10% de verdade. É evidente que se você tem um programa global de reflorestamento, né? Aliás, uma coisa muito boa que teria sido possível de imaginar é que as pessoas desempregadas fossem colocadas num programa de restauração de ecossistemas remunerada, né? Mas, enfim, é óbvio que isso vai criar condições para sequestro, né, de carbono por meios naturais, o que, inclusive, é a melhor coisa a se imaginar, ao invés, né, dos impactos de bioenergia com captura de carbono e outras técnicas mirabolantes que aparecem por aí. Mas isso é tipo a máscara, né? Isso ajuda. Né? Naquilo que não tem como evitar, ok, você sai de máscara para diminuir a chance do contágio numa exposição que seja inevitável ou quase inevitável. Você tem que, sei lá, fazer uma compra emergencial na farmácia. Mas a base da solução continua a mesma, né? É isolamento social, é ficar em casa. Então, subverter de maneira muito pervertida a afirmação fundamental. Da mesma maneira, no clima, o fundamental é preciso eliminar os combustíveis fósseis. Ponto. Vamos plantar bilhões de árvores, isso vai ser lindo, maravilhoso? Vai. Isso vai ajudar a resolver o problema? Vai. Mas a solução fundamental continua a mesma. É preciso deixar petróleo, carvão e gás no chão, da mesma maneira como a solução fundamental no momento, enquanto a gente não tem tratamento de vacina, é ficar em casa. Exatamente, Alexandre. Você tocou nisso, né? E essas estratégias são muito antigas, né? Elas parecem ter sido... Parecem não, né? A gente que está lidando com isso há alguns anos, né? A gente sabe que elas têm protocolo, né? Que elas têm até estudos psicológicos, né? Que são feitos até para o bem, né? São técnicas que psicólogos, terapeutas utilizam, né, com as pessoas para bem, e elas são completamente distorcidas para o mal, né? Essas pessoas, elas estudam, né, quem está por trás
estudam essas estratégias, vão usar exatamente o sentimento das pessoas, os traumas das pessoas, né? As suas fobias, as suas loucuras, né? É onde a gente tem os nossos pontos nevrálgicos, os nossos calcanhares de Aquiles, e elas vão exatamente usar estratégias protocolares, e são sempre as mesmas para cada ponto desses diferentes de ação, mas você vê que os mecanismos, né, são sempre os mesmos, né? Eles seguem geralmente as mesmas rotas. Eles incidem na mesma... Quem começou isso de maneira mais organizada, porque negacionismo já há muitas décadas, mas quem começou isso de maneira mais organizada, né, construiu um manual de ação negacionista foi a indústria do tabaco, né? E conseguiu, né, para manter os seus lucros por muitas décadas, semear. O mantra era: vamos semear a dúvida, né? Vamos, primeiro, exigir que a ciência apresente provas num nível que é impossível dela chegar. E essa é uma das coisas que a gente queria dialogar com quem está ouvindo com a gente. Ciência não prova porra nenhuma. Exato. Esqueça isso. Ciência traz o quê? Ciência traz evidências. Isso. E ao levantar evidências, o que vai emergindo é não uma verdade pronta, acabada e final, mas a melhor aproximação possível da verdade. Isso implica, portanto, assim, que a gente sempre diz que é muito mais provável que tal coisa seja assim. Né? Quem prova as coisas é matemático, né, um teorema. Aí é outra, mas ciência vai recolher dado, vai construir algum modelo, sempre vai ter alguma dose de incerteza. Então, a primeira grande sacanagem que os negacionistas fazem é exigir 100% de prova, coisa que a ciência nunca vai poder dar. Ela vai apenas oferecer o melhor que ela pode ter, né, levantar em termos de evidências. A segunda coisa é sempre buscar um falso especialista. Né? Sempre. E isso é uma droga, né? Vamos combinar. Tem sempre algum colega novo. Tem sempre algum... Tal da vida mesmo, assim, porque eu acho de uma traição imensa a tudo. Simplesmente o cara vai lá e ele vai trair tudo. Né? Ele trai a escola primeira que ele fez, né? A sua graduação, ele trai o seu mestrado, ele trai o seu doutorado, ele trai os seus colegas todos, ele trai todo mundo. Ele trai o seu planeta, ele trai as pessoas, ele trai as crianças, ele trai todo mundo. E isso realmente é algo que me incomoda. Que eu tenho uma baixíssima tolerância com traição, sabe? É algo que me incomoda muito. Aí entra em questão de caráter, né? Mas, enfim, tem sempre uma meia dúzia de patifes na comunidade acadêmica disposta a vender a alma. Isso. A única coisa boa que eu posso dizer é uma minoria. Né? Eu tenho um orgulho imenso de pertencer à comunidade de ciência do clima, uma comunidade extremamente dedicada, que produz dados abertos, como pouquíssimas áreas do conhecimento produzem, né? Que produz, através dos painéis de cientistas, compêndios científicos esplendorosos. Quem quiser aprender muita ciência, está tudo lá disponível na internet, né, nos relatórios do IPCC. Não é à toa que o IPCC foi atacado. Né, que eu acho que é mais maravilhoso ainda dessa questão do pessoal do clima, né, do pessoal das imagens também, do pessoal todo que trabalha com a parte da geografia, da física, né, que faz as imagens, é que está tudo disponível, os dados podem ser todos baixados por nós. Eu, durante meu doutorado, usei os dados da NASA, usei os dados da SRTM, eu baixo os dados do INPE, se eu quiser fazer, para falar as coisas mesmo que eu falo nos meus vídeos, eu vou lá e checo no INPE, eu baixo o mapa do INPE, né? Então, isso aí é algo que a gente tem que bater muita palma para o pessoal que está trabalhando com toda essa parte da climática, né? Da crise climática, dos dados do clima, quanto que está trabalhando com a questão das imagens também, né? O pessoal que deixa as imagens disponíveis, né? A galera que trabalha com as imagens. Mas por isso aí vem um outro ponto no manual do negacionismo. É destruir a autoridade dos cientistas. Né? Assim,
desde o uso de estereótipo até, principalmente, a grande sacanagem, quer dizer, ó, os cientistas estão numa conspiração para, sabe lá, fazer o quê, né? Eu devo estar numa conspiração para, sei lá, a favor das indústrias de painéis solares e bicicletas, né? A minha conspiração deve ser, sei lá, o que eu vou ganhar mais por ter floresta e bicho, né? Não sei. O que eu Pois é. Mas o fato é, aí vem um daqueles falsos especialistas e diz, ó, os cientistas todos estão mancomunados para fazer alguma coisa de ruim com você. E isso é martelado sistematicamente, né? E dentro dessa amálgama... Uma máfia, né? Eu já ouvi falar isso muito no passado, há uns 15 anos atrás, no começo, né? Antes deles estarem tão famosos como eles estão hoje, em que eles diziam isso, que nós fazemos uma máfia e que, inclusive, a nosso peer review, né, o nosso processo de ser avaliado por pares é parte dessa máfia, porque a gente não deixa nada novo vir à tona. A gente bloqueia o que é novo, o que é contra a nossa religião científica, a gente bloqueia. Ocorre que eu também, para eu publicar o que eu acredito que é verdade dentro da minha área, eu tenho que fazer a mesma coisa que todo mundo. Eu tenho que colocar numa boa hipótese, eu tenho que fazer um bom delineamento, eu vou ter que mostrar os dados, vou ter que fazer as análises, mostrar os resultados, e os meus pares vão ter que olhar aquilo lá e eu vou ter que responder a todas as perguntas que eles vão fazer. Quando o pessoal lá abre o meu currículo e vê lá aquele monte de artigo, cada um deles, às vezes, foi negado 5 vezes. E eu tive que ir atrás de fazer tudo que Ninguém tem noção de como o trabalho de revisão científica é pesado. Porque nisso aí, né, nós não somos muito bonzinhos uns com os outros, não. Né? Tem uma competitividade aí. Então, essa talvez seja uma das falácias mais absurdas. Né? Aquele rapaz lá da USP, né, tem canal, tem tudo, aquele lixo lá, aquele cara tem 8 artigos publicados numa revista que nem Qualis tem, em que ele era um dos editores por muito tempo. Mas, enfim, ele vive dizendo, não, eu não tenho projeto aprovado porque me perseguem. Eu não passei na livre docência da USP porque me perseguiram. Né? Eu não publico em lugar nenhum porque me perseguem. A grande questão apresente evidências disso. Porque as evidências que nós temos, por exemplo, em clima, são as seguintes. De um levantamento de quase 13 mil artigos científicos que foram publicados de 2000 a 2015 ou 2016, se não me engano, na área, 24 negavam o aquecimento global e passaram pelo processo de peer review. Sabe o que é que isso, na verdade, é evidência? É de que o processo de revisão não é perfeito. Porque eles passaram, a fase final, foram publicados. Então, lá, um colega, o Dena Nuticelli, ele fez a seguinte coisa. Ele pegou todos esses 24, não eram tantos assim, né? E foi tentar refazer o trabalho. Né? Basicamente, havia erros, alguns provavelmente de má fé ou não necessariamente, mas, enfim, erros de amostragem estatística, né? Havia aquela velha história de você pegar só uma fração dos teus dados, uma parte da série, para induzir aquilo ali. Havia conclusões do tipo non sequitur, né? Ou seja, a conclusão ela não tem conexão com a premissa. A premissa é de uma coisa e o cara escreve uma conclusão que é outra. Né? Ou ele insere, né, que às vezes acontece, ele insere uma conclusão no meio que não tem nada a ver com os dados dele, né? Ele coloca ali no meio. Tipo, uma e tá braço. Colou. E aí, ele provou, né, mastigadinho, que esses 24 artigos estavam errados. Né? Não havia... então, assim, essa é a primeira coisa que a gente precisava entender. Tem um manual, tem uma lógica, uma fundamentação. O que eu queria, talvez, que tu abordasse agora, Aninha, porque, assim,
no que diz respeito à indústria do tabaco e no que diz respeito à questão climática, até por conta de toda aquela movimentação feita pela Exxon, que a gente falou na live passada, a gente sabe muito bem o que está em jogo. É interesse econômico. A indústria do tabaco não queria perder os lucros, a indústria de combustíveis fósseis prefere ferrar com o planeta, ferrar com a humanidade, a perder bilhões ou trilhões de dólares. É isso. Agora, eu queria saber o seguinte, qual é o interesse, assim, em relação a esse movimento de negar a pandemia? Porque, embora, no caso da indústria de combustíveis fósseis, a longo prazo, vai ser ruim econômica também, mas o timing deles é o seguinte, se a gente puder manter 30 anos a mais ganhando dinheiro, muito dinheiro, vivendo bem, foda-se o futuro, né? Mas no caso da pandemia, todo mundo sabe que a pandemia séria significa ruína econômica também. E não é numa escala tão distante, né? Você vai ter o quê? 1 mês, 2 meses de comércio aberto, lucro fácil e depois terra arrasada? Então, assim, qual é a lógica desses caras? O que tu acha aí? Eu não fui muito atrás de procurar saber o que as pessoas que trabalham mais diretamente, né, com essa área, com as áreas epidemiológicas, microbiológicas, e os economistas, as pessoas que estudam, que são pessoas lúcidas, né? Que fofo, o meu branco estava aqui. É igualzinho o Funfun, só que o Funfun não tem um pretinho no nariz. Daqui a pouco eu pego ele estava aqui chorando. Não fui atrás de ver o que esses profissionais, né, mais dessas áreas específicas, têm levantado nesse sentido. Para mim, o que tem me parecido do pouco que eu vejo e do que eu assisto, né, em geral, eu vejo que os 2 países que têm tomado essa postura, e outros, né, pequenos, que são muito poucos, que tomaram esse tipo de postura, são países que têm discursos extremamente radicais, né? Uhum. E, ao mesmo tempo em que eles têm esses discursos extremamente radicais, eles são países em que eles usam muito dessas estratégias, né? Eles estão, os seus governos em si, eles se levantaram e se mantêm muito através de acordos com exatamente essas figuras, né? Com as figuras relacionadas a pontos nevrálgicos, onde negar, né, é algo muito importante, como os setores do agronegócio, setores petroleiros, mesmo grandes indústrias, e etc. e tal, né? Então, eu vejo que, na minha opinião, o ponto mais forte é usar mesmo a pandemia como uma massa de manobra, né? como um mecanismo mesmo de ação política, de melhorar ou de se manter, né, ativo ali na sua campanha, ou de lançar nuvens de fumaça, ou da sua própria sobrevivência de navegar. Acho que para o Trump ele está mais próximo das eleições, né? Então, da forma que eu vejo, ele usa isso para se manter ali, né, segurar o seu pouco número, né? Não sei quanto é que ele tem de aprovação, mas eu sei que o número dele não está nas faixas maiores também. Mas ele mantém esse núcleo duro dele ali para conseguir se manter até o final das eleições e manter esses atores aí que estão do lado dele da economia a qualquer preço, vamos manter o dinheiro felizes até ele se eleger novamente. E aqui eu acho que é para sobreviver mesmo, né? Eu acho que os políticos que estão manipulando, né, esse vírus, né, e manipulando as pessoas para que elas se joguem contra o vírus, né, vão para a rua, né, se lançar ali contra o vírus e morrerem, né, pelo governo, nesse sentido também, de manter a sua cabeça, né. Eu acho que é um momento muito crítico e eles usam dessa mesma estratégia para se manter em voga, né, manter suas hashtags lá no alto. Eu acho, mas assim, eu concordo contigo. Eu acho que está certo. Tem uma radicalização que não pode ser, não admite recuo, né? Acho que tem um aspecto desse aí. Não há a porta para dizer, eu estava errado, eu vou refazer isso aqui, nós vamos...
uma rota, assim, realmente que não tem desvio, né? Não admite... e se o caminho, se a rota inicial é de levar o Titanic para se chocar com o iceberg, que se choque, né? Então, talvez isso tenha a ver com uma nova dinâmica do negacionismo, né? O negacionismo, até a indústria petroquímica, nos anos 90 e 2000, né, ele era fortemente construído a partir dos interesses econômicos. Naquele terreno ali, inclusive o negacionismo climático, interessante, né? Ele meio que, óbvio, sempre teve um peso muito maior da direita, né? Da direita política, do ultraconservadorismo, mas ele chegou a ganhar adeptos à esquerda, né? Até hoje tem um pouco de negacionismo climático de esquerda, é residual, mas ainda tem, mas já foi mais forte. Sim. No entanto, a partir talvez da década de 2010, como as redes sociais, né, ganharam um papel, um protagonismo cada vez maior na dinâmica da política e dos fluxos de debate ideológico, primeiro foi o negacionismo climático, né? É como a formação da célula eucariótica, né? A mitocôndria chegou lá e agora eu sou parte de você, né? Então, eu imagino assim, o pensamento da extrema-direita hoje, ele é uma célula com várias organelas, né? Que originalmente vieram de locais diferentes, mas que criaram um bioma ali, né? Um organismo que funciona em harmonia, né? Nessa extrema harmonia. Então, tem alguns itens, né? Quer dizer, você tem que ser racista, supremacista branco, escroto, misógino, né? Você tem que ser negacionista climático, né? Você tem que falar de família, de religião, etc. Então, tem um bocado de itens que, a princípio, não necessariamente tem a ver um com o outro, né? O cara pode ser um machista de merda, né? Mas aceitar a evidência do dado do termômetro. Exatamente. A princípio, não. Mas parece que as redes criaram uma dinâmica em que essas ideias se conectaram e criaram um vínculo, né? E mais do que isso, além de criarem um vínculo, ou seja, quem fala uma coisa fala outra também, e isso realmente tem a ver com a alt-right, né, ou essa extrema-direita contemporânea, passou a construir uma outra coisa além do convívio entre as ideias. É o estabelecimento de um modo de agir e pensar. Tem um cinismo muito pesado aí, né? É do tipo, eu vou fazer um malabarismo argumentativo que for para defender isso aqui. Isso não é mais algo exclusivo dos publicitários, dos ideólogos. Não, isso você encontra no grupo de WhatsApp da tua família. Aquele teu tio mega reaça, bolsonarista, bolsominion, ele continua fazendo o malabarismo que for para escapar de qualquer coerência ou adesão aos fatos a fim de manter a defesa daquele ponto de vista. E talvez seja essa cegueira, né, que esteja por trás da dinâmica negacionista hoje. Ela vai para além da defesa de um interesse econômico pragmático, ela é algo mais profundo e talvez por isso mesmo suicida. Né? Exatamente. Eu acho que você foi muito feliz aí na forma como você descreveu, né, de como se fosse um organismo, né, um ecossistema, com vários atores, né, e eles foram se agregando e é perfeito, é bem isso mesmo. E os interesses, eles não eram e não são, né, de todos eles o mesmo, né, mas eles seguem ali uma espinha dorsal, né, que se sustenta. E eu vejo que eles deram um salto nos últimos 15 anos, né, que eu acompanho aí, eles deram um grande salto que foi exatamente de fazer essa costura, né? E ela é uma costura que foi muito bem feita. Eu me lembro que no final dos anos 90, né, em torno de 98, 99,
foi quando eu conheci pela primeira vez na rede os fóruns de discussão científica. Tinha aqueles fóruns, né, que o pessoal abria. Alguns desses fóruns, que é onde eu conhecia vários colegas meus que hoje em dia são muito ativos de fazerem divulgação científica, são cientistas todos, né, hoje, de fazerem essa divulgação científica, eu conheci nesses fóruns, e a amizade foi atravessando o tempo até hoje. E nessa época haviam alguns fóruns, os primeiros fóruns céticos, né? Fóruns de pensamento racional, fóruns céticos, onde se fazia, onde essas pessoas já sentiam esse problema, né? Dessa escalada aí do negacionismo, né? Do obscurantismo, e eles viam isso como um perigo. Eles olhavam para frente e falavam, olha, isso aí vai ser um perigo daqui a 20 anos, né? Daqui eles estão se organizando, então a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ficar de olho porque eles estão entrando na política. Então já havia poucas pessoas sozinhas com um megafone na praça, gritando que eles eram perigosos e que eles estavam se organizando e que estavam entrando para a política. Nessa época, os fragmentos pentecostais, né, radicais, as pessoas os líderes políticos que hoje em dia são os líderes da bancada religiosa evangélica, que são realmente os grandes perigosos e que até hoje em dia tem grupos de evangélicos que são evangélicos de fato, com seu coração voltado para o cristianismo, são completamente contra esses caras, né? Eles acham que é um absurdo esses caras estarem aí mamando na teta do governo e falando tantas coisas contra o cristianismo, usando o nome das igrejas evangélicas para isso, né? Então tem um grupo de evangélicos que quer se dissociar disso. Tem um outro grupo que navega isso aí. Nessa época, esse grupo que navega era o grupo que estava com grande força ali dentro dos fóruns céticos. Eles começaram a entrar nos fóruns céticos e debater com os cientistas, estudantes que estavam ali. Eu vejo isso bem forte hoje, né, olhando para trás, vendo a linha cronológica, de que eles estavam testando mesmo, eles estavam aprendendo com a gente argumentar. Sim. E aprendendo a testar, eu vejo que as mentes que estão por trás, como o próprio Olavo de Carvalho, que já estava ali naquela época, o nome dele já surgia ali naquela época, eles já vinham fazendo as mesmas estratégias que eles fazem hoje aí na internet, nossa, e nos grupos de WhatsApp, fofo demais. E nos grupos de WhatsApp, eles faziam lá, nos grupos, eles levavam os argumentos do Olavo para dentro para ver o que era dito lá. E aí eu acho que esses argumentos eram levados de volta para o Olavo para ele mexer melhor naquele argumento. E eu acho que eles foram desenvolvendo as estratégias também usadas por alguns pentecostais, que não são nada de pentecostais, né, como a Igreja Universal, lá o Bispo Macedo, de lavagem cerebral. E aí eu acho que hoje em dia a gente tem um combo, né, potencializado disso tudo junto. É lavagem cerebral, os nossos parentes, nossos tios, os nossos primos mais velhos, que estão em momentos de fragilidade, né, sozinhos, ficando mais velhos, os filhos foram embora, perderam uma esposa, perderam um filho, estão assustados e vão sendo lavados cerebrais. Já também tinham uma inclinação para argumentos mais radicais, mas não tanto, né, e se transformam em pitbulls do radicalismo do dia para a noite. Só que isso não aconteceu do dia para a noite, isso aconteceu na última década, a gente dormiu e não viu o processo de transformação dessas pessoas. Eu sou testemunha de algo que você mencionou aí, a questão deles testarem, né, os limites e tudo mais. O canalha lá da Virgínia, ele tinha um site, né, coisa como uma década e meia atrás, chamada Mídia Sem Máscara, né? Eu lembro. Pois é. E havia outros articulistas daquele site ali, e eu me lembro muito bem, essa época era a época do Orkut, né? A época da inocência nossa. E eu fazia parte de um grupo muito divertido que se chamava Fãs do Luiz Fernando Veríssimo, né? E naquela época a nossa diversão era combater as fake news do período, que eram o quê? Atribuição de textos horrorosos, né? Ou ultra-românticos, ou escatológicos ao Luiz Fernando Veríssimo. Então, a gente combatia esse era o tipo de fake news que a gente se organizava para combater. Até um dia que entrou nesse grupo, um sujeito que a gente depois foi ver, era um dos articulistas do Mídia Sem Máscara, do Olavo de Carvalho, um bocado de teses, né, que ele sustentava de uma maneira
forte, né, com um monte de argumento, coisa do tipo, uma falsificação histórica sobre a postura do reitor da Universidade de Salamanca em relação ao franquismo. Era uma lista enorme, até que chegou um ponto, teve uma lá que ele postou, que era de que Einstein foi um farsante de que, na verdade, quem tinha descoberto a relatividade era o Poincaré. Físico francês brilhante. E, enfim, essa história, no entanto, eu sabia de qual é salteado. O Poincaré realmente bateu na trave. Mas o Poincaré nunca abdicou da ideia do éter, né? E nisso aí, a bola ficou quicando na frente do gol, e por mais brilhante que o Poincaré fosse, né, quem entrou e botou o negócio para dentro foi o Einstein. E o mérito formidável, ele rompeu um paradigma, né, científico. Mas, enfim, esses caras já estavam aí ensaiando, testando qual o limite, quanta energia as outras pessoas são capazes de dedicar para combatê-los, e isso demanda muita energia, tira muito do nosso tempo. Sim. Qual é a capacidade das pessoas de procurarem, né, de pesquisarem outras versões, e qual a adesão que eles poderiam obter a partir de uma narrativa completamente alheia à realidade, mas, né, envolvida numa embalagem de suposta coerência e que dialogue com aquilo que as pessoas gostariam de ver, né? Aquele sensacionalismo, um sequestro dos seus valores e pensamentos. Então, eles já estavam aí. A gente precisa, talvez, e eu sei que talvez nosso tempo esteja se esgotando, eu vou querer deixar para você finalizar, mas talvez a gente tenha que pensar esse processo como uma pandemia, né? A infecção pela notícia falsa. Sim. E a grande questão é como é que a gente constrói uma vacina, né? Como é que a gente imuniza o corpo social, o tecido social a esse tipo de falácia. Acho que talvez seja essa a grande questão que a gente tem que resolver no final das contas. Muito bom, eu acho muito bom, e ele abre exatamente para algo que eu estava pensando aqui, né? Você convergiu com essa sua pergunta final, né? Ele quer participar da live, cara, não adianta. Olha o rabo aqui passando. Sem condição. Esse é o tigrinho. Esse é o tigrinho, esse é o figuraça. Da outra vez foi a baderna, agora tá bom, cara. Tá bom, chega. Eu acho que problema grave, né? Que é essa questão de como vencê-los, né? Na atual conjuntura. E eu acho que como vencê-los se conecta bastante com toda essa parte histórica que a gente fez, né? Do contexto em que eles surgiram antes. Eles já estavam lá, o Olavo já estava articulado, o Bannon também. Eles foram adquirindo muito antes de nós todos, enquanto sociedade, todos os instrumentos da rede, como ganhar dinheiro na rede, toda a forma midiática de rede, eles são pioneiros nisso. Então, eles estão à frente da gente nisso. A gente está correndo atrás de um prejuízo muito grande, né? Eles enxergaram, infelizmente, antes de nós, esse poder da rede em se articular e criar um exército e de fazer uma divulgação da mentira. E nós, dentro da academia, dentro das áreas de educação, a gente comeu uma bola muito grande, não por nossa culpa, sozinhos. Logicamente que temos culpa, não vamos dizer que não temos, né? Mas não sozinhos, porque o que acontece? A nossa atividade, né, de ensino e de pesquisa, né, a atividade de quem está buscando a verdade, ela é muito trabalhosa. Né? A gente não sobra muito tempo para nós de nos dedicarmos a outras atividades que vão roubar muito tempo também. A gente precisa estar numa altura da nossa carreira muito grande para começar a poder dar esse tempo, né? E mesmo assim a gente paga um pedágio alto por isso. Então eu acho que foi aí que eles se deram muito bem. Nós estamos muito aquém deles, né? A gente está agora meio que acordando no meio do rebote aí, né? Alguns de nós, eu, você, a gente foi ocupando a rede, agora tem vários colegas meus aí tentando fazer o mesmo. Eu vejo com bastante alegria a criançada, né? Os mais novos aí já desde cedo começando. Eu acho que uma forma da gente combater isso é exatamente começando a ter os pupilos, né? A gente tem que parar com o preconceito que se tem muito grande da rede e olhar a ferramenta da rede, da internet, como um grande poder.
Porque ela já se mostrou que ela é esse poder. Ela colocou dois caras completamente estúpidos no Novo Mundo como liderança das duas grandes potências do Novo Mundo, tá? Um é do Brasil, o outro é dos Estados Unidos. Eles estão aí unidos, trabalhando entre si. Eles são completamente estúpidos, eles mentem, é tudo o oposto, né? Então essa é uma grande demonstração de que eles dominam essa ferramenta, né? Eles dominam a ferramenta de informação mentirosa. Então, a gente agora precisa dominar a ferramenta de informação verdadeira, né? A gente precisa dominar essa ferramenta e começar a mostrar como a ciência de uma forma menos difícil, porque ela é muito impalatável. A gente precisa mostrar ela de uma forma palatável, né? Ela é impalatável. Sim. Porque a gente mostra ela impalatável. É difícil, mas dá para ser menos impalatável, né? E a gente não tem treinamento para fazer isso. E por isso fica mais difícil. Né? Esse é um ponto, né? Eu acho que se juntar a criançada é necessário, né? Como apareceu aí a gente gostando da Greta, eu acho que essas crianças, os novinhos, eles são muito bons e a gente precisa deles, né? Então talvez a gente começar a pensar nesse menino aí que tá botando um monte de besteira no Facebook, por que não se juntar com ele, né? Eu acho que tem que começar a ver essa coisa de cima para baixo, de baixo para cima, começar um fluxo da gente... como cientista e educador, não combater, você que é influencer da internet tem que morrer. Não vai morrer, o influencer da internet só vai aumentar, isso só vai aumentar. Ficar contra isso é contraproducente. Vamos usar isso, vamos pegar um menino influencer, vamos chamar ele para ajudar a gente a fazer vídeo, que a gente não sabe fazer. Vamos pedir para ele, tentar convencê-lo, que se ele seja mais sensível, de colocar vídeos, fazer parte com a gente, arrumar uma bolsa de R$200 para ele te ajudar a fazer vídeo, sabe? É isso. Eu acho que esse é um caminho primário, assim, que vem na minha mente, sabe? De que como a gente poderia começar a pilotar esse avião aí, que a gente não sabe pilotar ele direito. Mas as crianças sabem. Elas sabem fazer isso. Sim. E a gente, né, lembrar sempre dos pioneiros, né? Eu acho assim, a gente vai ter que encerrar em questão de minutos. Eu queria só dar uma última palavra aí, que é lembrar o nosso eterno, saudoso Carl Sagan, né? Para nos inspirar, para mostrar como ciência pode ser poesia, como ciência pode ser bonita, como ciência pode ser fácil de entender, no final das contas, né? E pode dialogar com coisas que estão dentro da gente, que são muito boas, né? Com a compaixão, com o sentimento de pertença a um cosmos, né? Rico, um planeta cheio de vida. Eu acho que a ciência ela pode dialogar com coisas boas que estão dentro da gente também, da mesma maneira como o negacionismo canalha dialoga com alguns dos sentimentos que a gente... Eles conseguem dialogar um pouco melhor do que nós. Acho que o nosso desafio é conseguir aprender a dialogar. A gente tá engatinhando ainda. Eles dialogam muito bem, né? Então a gente precisa aprender isso aí. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Para não encerrar de maneira a cair, né, na loucura. Eu queria demais agradecer pelo diálogo, pelo bate-papo muito bom, né? Já que a gente marca mais, quem sabe com um vinho, uma cerveja, né? Para falar mais de ciência, de divulgação científica. E um abraço também para todo mundo que viu a gente. Isso. Gente, eu queria pedir para vocês para seguirem aí todos os nossos canais, segue aí no Instagram, ajuda a gente, é muito necessário. Avisar para o Alexandre que eu estou tentando organizar aí um ato digital, vou entrar em contato com você, ainda estou no comecinho, tá? Para essa questão aí dos indígenas, da floresta, tá muito grave. E é isso, a gente precisa do apoio de vocês. Me segue, por favor, ajuda. Olha lá. E a live vai ficar gravada, tá bom? Quem puder ver, quem quiser ver ela toda, quem puder divulgar, faz esse trabalho aí conosco, tá legal? Abraço, galera. Encerrando aqui, Aninha. Tchau, tchau. Tchau.